Eles pensavam que o barco com Jesus ia afundar, ia afundar, ia afundar. Eles pensavam que o barco com Jesus ia afundar, mas esqueceram que o mestre estava lá. Os discípulos assustados com a fúria do mar, no meio da tempestade, começaram a gritar: todos nós vamos morrer, e o mestre nem ligando está. Vamos todos perecer, e agora o que será? Eles pensavam que o barco com Jesus ia afundar, ia afundar, ia afundar. Eles pensavam que o barco com Jesus ia afundar, pois esqueceram que o mestre estava lá. Dormindo o mestre estava, e eles a gritar. Levantou então Jesus, ordenou tudo acalmar. Não importa a tempestade, se Cristo com você está, Ele vem com autoridade, manda tudo acalmar. Os discípulos esqueceram que Jesus estava no barco. E com Jesus no barco, ele não afunda, não. Dormindo o mestre estava, e eles a gritar. Levantou então Jesus, ordenou tudo acalmar. Se você está no barco e Cristo com você está, não importa a tempestade, Ele manda acalmar. Eles pensavam que o barco com Jesus ia afundar, ia afundar, ia afundar. Eles pensavam que o barco com Jesus ia afundar, pois esqueceram que o mestre estava lá. Eles pensavam que o barco com Jesus ia afundar, ia afundar, ia afundar. Eles pensavam que o barco com Jesus ia afundar, pois esqueceram que o mestre estava lá. Pois esqueceram que Jesus, pois esqueceram que Jesus, pois esqueceram que Jesus estava lá. Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Com a tia Galba está tudo muito bem! Eu já estava com saudade de vocês, sabia? Já estava com muita saudade de vocês. Ah, sim, olha só. Não esquece de ir lá no canal, certo? Se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para que você fique assim, ó, recebendo todas as novidades que vai estar no nosso canal. Agora vamos para a hora da palavra de Deus. Quem tem Bíblia em casa vai pegar a sua Bíblia e vai ler com a tia Galba. O nosso versículo de hoje é um versículo muito, muito lindo. Está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 31. Eu já expliquei para vocês que capítulo é aquele número grande, versículo número menor. Então, o 4, 31, ele diz o seguinte. Vamos ler com a tia Galba? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Que lindo, crianças!
seguiram. Que versículo lindo! Os discípulos, mas quem sabe o que é discípulo? Se você disse em casa seguidor, acertou. Discípulo é seguidor, é todo aquele que está seguindo. Eu sou um discípulo de Jesus, porque estou seguindo o que Jesus me ensinou. Você também é discípulo do Senhor, porque está seguindo tudo que o Papai do Céu ensinou. Que coisa boa! E a nossa história de hoje, ela é muito linda. É uma história que nos traz uma lição tão bonita, crianças. Vamos nos com a tia Galba meditarmos um pouco. Peraí, quem já sentiu medo aí? Medo da chuva? Medo de trovão? Medo quando está fazendo aqueles raios e você fica em casa, ai mamãe, estou com medo. Alguém já sentiu medo de alguma coisa? Todo mundo tem medo de alguma coisa. E aqui na palavra de Deus, nós escutamos agora que os discípulos tiveram medo. Tá vendo só? O medo, ele nos impede, criança, ele nos impede de entendermos que o nosso Deus está cuidando da gente. O medo, ele nos impede de acreditarmos que o Papai do Céu está no controle de nossas vidas. Então, ó, vamos jogar o medo fora? Pega o medo agora e sai, medo! Joga o medo fora. E agora, vamos para a nossa história. Olha só, depois de Jesus falar com uma multidão, sabe o que é multidão? Um monte de gente. Depois que ele falou com um monte de gente, ele curava, ele ensinava. Depois que ele falou com um monte de gente, com uma multidão, ele estava cansado. Porque falar para muita gente cansa, não é? Falar com muitas pessoas cansa. E Jesus, onde ele estava, todo mundo queria ficar perto para ouvir ele falar. E Jesus chamou seus discípulos, seguidores, que aqui ensinou para vocês. Ele chamou seus discípulos e disse para os discípulos, vamos para o outro lado do mar. E olha, crianças, e olha só o barco. E Jesus chamou seus discípulos e disse, vamos para o outro lado do mar. E os discípulos, obedecendo, foram entrando no barco, obedecendo ao nosso Rei Jesus. Olha só, e eles foram entrando no barco. E os discípulos entraram no barco e Jesus também entrou. Jesus tinha acabado de falar com uma multidão, com um monte de gente. E quando a gente fala muito, a gente fica o quê? Cansado. Jesus estava cansado. E enquanto os discípulos estavam no barco, Jesus retirou-se, ele saiu para trás para tirar um cochilozinho. E ele foi dormir, pegou uma almofada e foi dormir. E Jesus estava lá dormindo no barco, dormindo. Crianças, a Bíblia Sagrada conta que outros barcos, também seguiu o barco onde Jesus estava. Outros barcos. A Bíblia não relata quantos barcos, mas muitos barcos também seguiram. E o que acontece, crianças? Enquanto os discípulos estão no barco, indo para o outro lado, porque Jesus chamou, e quando Jesus chama, a gente tem que obedecer, porque nós somos discípulos, somos seguidores dele. De repente, crianças, começa a chover. Começa a chover. Olha só. E muita chuva. Olha, começa a chover. E começa o vento a ficar muito forte. O vento a ficar muito forte e começa a balançar o barco. A balançar aquele barco. Aquele mar estava muito. Olha, todos os discípulos estavam ficando com medo, estava entrando água. Sabe o que os discípulos fizeram, crianças? Eles ficaram assustados, com medo. Eles ficaram com medo e eles foram acordar Jesus. E eles foram acordar Jesus. Jesus,
Jesus, acorde, Jesus, acorde. Nós vamos morrer. O barco está enchendo d'água. O vento está balançando o barco. Nós vamos morrer, Jesus. Criança, os discípulos acordaram o mestre. Jesus, que estava cansado de falar para a multidão, ele levantou e ele olhou para os discípulos e disse: vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? Ele foi para a frente do barco, levantou as mãos e disse: vento, aquieta, mar, para. E de repente, diz a Bíblia, crianças, que houve uma tranquilidade, a chuva cessou, o vento parou, o barco não estava mais balançando tanto. Crianças, e agora os discípulos olharam uns para os outros e disseram: que homem é este que manda até no vento e no mar e eles obedecem? E agora, crianças, para vocês e para mim, este homem que acalmou aquela tempestade é o nosso Jesus. Ele deu ordem: para, fica quieto, vento, para, mar. E tudo voltou a ficar normal, crianças. A Bíblia Sagrada nos conta que outros barquinhos, seguiram, mas a tempestade não veio para esse barco, só veio para o barco onde estavam os discípulos. Sabe por quê? Porque muitas vezes a tempestade que acontece na nossa vida não é para todos da família, às vezes é só para um da família. O nosso Papai do Céu sabe muito bem como cuidar de cada um de nós. Nós não podemos ser medrosos como os discípulos. Eles foram medrosos, eles não confiaram, porque o medo impediu eles de confiar em Jesus. E nós não podemos ser medrosos, porque se nós somos medrosos, nós não vamos confiar que o Senhor Jesus tem o poder para acalmar a tempestade. Que tempestade? A tempestade da enfermidade. A tempestade da falta de emprego do papai. A tempestade de tanta coisa ruim que está acontecendo no mundo. Essa tempestade, o nosso Jesus tem o poder para acalmar a tempestade. Ele tem o poder para acalmar a tempestade. O nosso Jesus. Nós não podemos nunca ser medrosos como aqueles discípulos. Temos que confiar no Senhor Jesus. Ter a certeza que o Papai do Céu está conosco. Ele nos disse que estaria conosco todos os dias, crianças. E se Ele está conosco, a tempestade vai passar. E nós vamos ficar o quê? Alegres na presença de Jesus. Não importa a tempestade que você está passando. Importa que você crê que Jesus está com você nesse barco, na sua vida, que Ele está com o papai, que Ele está com a mamãe, que Ele está cuidando de você. A tempestade, ela vem para muitas pessoas, e vem para mim e vem para você. Mas se você estiver ligado com o Senhor Jesus, Ele vai acalmar a tempestade. Você vai chegar para a mamãe, para o papai e vai dizer: mamãe, por que você está assim? Está com medo do que está acontecendo? Não tenha medo. Jesus está conosco. E se Ele está conosco, a tempestade vai passar. E nós vamos sair deste mar que está agitado. E nós vamos ficar num mar bem tranquilo e bem seguros com Jesus. Porque tudo passa. Só o nosso Deus é que não passa, porque Ele é eterno e Ele é quem cuida de nós. Então, crianças, nesta noite você aprendeu
Porque Jesus, ele acalmou a tempestade. Os discípulos tiveram medo. Nós não podemos ter medo. Porque o medo vai nos impedir de confiar em Jesus. Temos que ter a segurança que ele está conosco. E também aprendemos que tinha outros barcos acompanhando. Mas a tempestade não veio para os outros barcos. Porque a tempestade não era para esse barco. Aí você pode dizer, tia Galba, mas aqui em casa está uma tempestade, está acontecendo tanta coisa ruim, mas na casa do meu coleguinha não está. Porque a tempestade veio para sua casa. Deus está provando você. Ele está lhe testando, então você vai ficar conversando com ele, vai ficar orando, louvando, lendo a Bíblia e a tempestade vai passar e você vai dar muitas glórias a Deus, muito aleluia. Você vai cantar e vai vibrar na presença do Papai do Céu. Então que nesta noite você aprendeu que tudo passa. Tempestade passa, dificuldade passa, tristeza passa, porque o nosso Jesus está conosco. Fiquem todos na paz do Senhor. Beijos da tia Galba. Até o próximo vídeo, crianças! O que será que tem na Arca de Noé? Tem um casal de cada bicho, pode crer. Tem uma gatinha e um gatinho tão manhoso. Também tem o bicho preguiça preguiçoso. Tem a leoa e o leão